Garcia Pereira, começo por si. Este caderno de encargos diz muitas das coisas que já tinham sido ditas também no Conselho de Ministros, nomeadamente os 9 critérios para a seleção, mas, ao contrário do que sexta-feira tinha sido indicado naquele acordo assinado entre Governo, TAP e sindicatos, de que pelo menos durante 10 anos a sede e o hub teriam de ficar em Portugal, agora não há nenhuma data específica neste diploma no Diário da República. Este pormenor faz toda a diferença ou não? Boa tarde. Antes de mais, eu diria que poderá fazer alguma diferença, não faz toda a diferença. Toda a diferença, quanto a mim, está, antes de mais, em nós termos não apenas o direito como o dever de nos interrogarmos o que é que faz um governo que está com os pés para a cova. Um governo que sabe perfeitamente que só se aguenta porque tem por baixo a mão de um Presidente da República que todo o país odeia. Um governo que sabe que vai para a rua dentro de poucos meses, está a imprimir toda esta velocidade a um processo de venda de uma companhia que é um instrumento estratégico fundamental para o país e que é um elemento fundamental da nossa economia. Convém aqui recordar que a TAP é a nossa maior exportadora, representa qualquer coisa como 8 mil milhões de euros no quadro do PIB, mais de 50% dos transportados são turistas, portanto, instrumentos de alimentação de um outro setor da atividade económica bastante importante, e é um instrumento vital para um país, do ponto de vista da afirmação da sua unidade e da sua soberania, para um país que é um caso à parte e que justificaria, com um governo que não fosse completamente um governo de vende-pátrias, mas um governo patriótico, a defesa, inclusivamente, na base dos artigos 86 e 87 do Tratado da Comunidade Europeia, a possibilidade, ao contrário do que o Governo tem dito, de auxílios do próprio Estado, dado de tratar-se de uma empresa vital do ponto de vista económico, social e político para um país que tem 5 milhões dos seus concidadãos espalhados na diáspora e tem 2 regiões autónomas insulares. E tem ligações privilegiadas, não apenas, digamos, políticas e sociais, mas também económicas, com as antigas colónias na Ásia, na África e no continente americano. Fez referência a essa legislação europeia, tem sido de facto abordado também pelo Partido Socialista se poderia ou não haver outra alternativa. O que o Governo tem sempre dito é que esse apoio europeu tinha muitos condicionalismos, nomeadamente uma reestruturação profunda. Mas isso não era a única hipótese, convém dizer isso. É verdade, o Governo já apresentou argumentos e todos caíram. O primeiro era o celebérrimo argumento da obrigatoriedade em função do memorando da Troika. Ora, não só o memorando da Troika é equívoco a esse respeito, porque se num ponto fala, de facto, na venda da TAP, no outro ponto, logo a seguir, fala na alienação parcial das principais empresas de certos setores económicos e, em qualquer caso, essa privatização estava condicionada ao atingimento de um objetivo que era a obtenção de 5,5 mil milhões de euros de antecipação de receitas. Ora, o Governo, com as medidas terroristas em termos fiscais, já ultrapassou há muito tempo isso, já vai para cima dos 8,5 mil milhões de euros. Depois, a seguir, vinha com o possível encaixe financeiro que isso representaria no combate ao déficit. Bom, a partir do momento em que nós ficámos a saber qual era o valor que, quando foi da privatização falhada ao colombiano e mais 5 nacionalidades diferentes, de German Eframovich, o valor que apontou foi 25 milhões a 35 milhões, portanto nós teríamos aqui uma venda do BPN ao BIC, aproximadamente, portanto completamente irrisória. A seguir vinha a excelência da gestão privada, que era a única que permitiria, de facto, salvar a TAP. Bom, com os exemplos de Ricardo Salgado, Zainal Bava, Oliveira e Costa, está à vista o que é a excelência da gestão privada em Portugal. Depois, a TAP tinha contas desequilibradas e só com a privatização a conseguir reequilibrar, escamoteando que a TAP em si é uma empresa que produz lucros, o desequilíbrio das contas do grupo decorrem em mais de 50% do buraco que representou a aquisição da empresa Vena no Brasil, que só fazia sentido dentro de uma lógica de dissolução. Poderá servir ao Sr. Fernando Pinto e aos seus aliados, mas não serve seguramente nem à TAP nem ao país uma lógica de dissolução da TAP na Varig na altura. E, por outro lado, já agora relembrar também que, sob esta administração tão insensada, a TAP comprou a Portugália ao BES por um valor de cerca de 150 milhões de euros, que são
qualquer coisa como 4 a 5 vezes o valor real daquela companhia. E, portanto, a TAP em si é uma empresa que produz lucros, é uma empresa que, se bem gerida, ainda os produziria mais, mas mais importante do que isso, é uma companhia de tal maneira vital para o nosso país que devia ter rotas, equipamentos, trabalhadores, política de preços, tipo de viagens definidas em função dos interesses do país, em função dos portugueses e de Portugal. E, evidentemente, isso, se a privatização que estes senhores estão a pretender fazer à força e a toda a velocidade for adiante, não é apenas um ativo estratégico do país, está-se a vender, não está a vender uma empresa, está-se a vender o próprio país. E, portanto, isto levanta a questão do que é que faz correr este governo. E só há uma explicação para isto. Trata-se, num país pobre, uma venda que representa milhões e, portanto, comissões. E estes senhores, que estão neste momento diretamente ligados ao negócio, a começar pelo secretário de Estado, Sérgio Monteiro, se nós tivéssemos uma justiça criminal a sério, um Ministério Público e uma Polícia Judiciária a sério, já deviam ter os seus telefones sob escuta e os seus movimentos vigiados para se fiscalizar exatamente o que é que está aqui em causa, quais são os interesses. O Sr. Sérgio Monteiro é um dos interessados diretos nesse negócio. E, portanto, nós devemos nos opor com unhas e dentes, e estão muito enganados quando pensam que é por andar depressa que vão conseguir impor o facto consumado da destruição da TAP. Dizer que uma empresa que produz 8 mil milhões de euros só não mas tem 8 mil milhões capacidade... de euros não produz certeza a TAP. A TAP fatura 2,5 mil milhões de euros. Representa um valor de 8 mil milhões de euros por ano. A faturação é 2,5 mil milhões de euros. Representa um valor. O valor não é apenas isso, como sabe. Por exemplo, os slots que a TAP é titular neste momento, valem porventura muito mais do que isso. E uma empresa pode estar inclusivamente falida, permita-me que continue, pode estar falida e desde que esteja um conjunto de slots importantes pode valer 10 vezes mais aquilo que é o seu valor nominal. Esta empresa representa, em termos de peso no PIB, qualquer coisa como 8 mil milhões de euros. Uma empresa com 8 mil milhões de euros, e se fosse 3 mil ou 2 mil milhões de euros, só não é capaz de encontrar financiamento se for mal gerida, como tem sido. E isto é outra questão. É evidente que a salvação da TAP passa por acabar com o processo da privatização e ter também uma gestão democrática e patriótica competente, que significa pôr na rua imediatamente o Sr. Fernando Pinto, que é o primeiro e principal responsável exatamente pelo afundamento da TAP. A condução da TAP à situação atual decorre exatamente dessa gestão incompetente. Portanto, acredita que este concurso pode ficar vazio? Acredito que a opinião pública, que estes senhores do governo sabem que, não obstante todas as manobras de intoxicação e de manipulação que têm estado a fazer em torno da TAP, têm sido levadas a cabo, uma recente sondagem mostrou que 80% da população está contra a privatização da TAP. Está contra que o país perca este ativo. Primeiro ponto. Mas o país não vai perder este ativo, como pode imaginar. O país, como é óbvio, vai perder este ativo, como já perdeu a EDP, como já perdeu a PT, como já perdeu a Simpol. E esses negócios têm servido apenas para colocar lá... Permita-me terminar. Esses negócios têm servido apenas para que o país deixe de ter uma direção efetiva sobre esses recursos estratégicos e tenha uma política autónoma relativamente a bases fundamentais do seu próprio desenvolvimento económico e colocar lá os amigos do governo, desde o Sr. Mexia, ao Sr. Catroga, a estes e àqueles outros. É para isso que têm servido as privatizações. Segundo ponto, é preciso denunciar que estes senhores do governo, quando a TAP precisou de financiamento, invocando que o governo não poderia, que o Estado não poderia dar um auxílio e renovo, que os grandes países, a Air France, por exemplo, a KPLM e tiveram reestruturações devido a isso. Despedimentos, venda de ativos, uma redução de rotas. Para os senhores é que reestruturação significa necessariamente despedimento. O acordo terminar, por favor. Exigiu isso. Doutor, eu ouvi-o com atenção. Muito bem. O que o governo disse foi uma manobra similar à que levou a cabo para os saleiros navais de Viana do Castelo para os destruir. Que foi dizer não são possíveis auxílios. A União Europeia até nos está a ameaçar com um processo que era mentira. Completamente mentira no caso dos saleiros navais de Viana do Castelo. Não tinha havido sequer contactos com o comissário Alúmnia, conforme este veio desmentir publicamente o ministro Aguiar Branco. E então os senhores, para se financiarem, vão se financiar junto da par pública, que emprestou à TAP dinheiro a uma taxa usurária, que se fosse uma questão em qualquer tribunal, metia na cadeia o credor que emprestava essa taxa de juros, 8%, quando havia instituições financeiras disponíveis para emprestar por metade desse valor de juros. E, portanto, primeira coisa, esta história de que é preciso vir aqui vender, ou à Azul, ou aos brasileiros da Azul, ou aos espanhóis da Globalia, ou o Sr. Franco Lourenço,
que agora foi Lourenço, que foi metido um pouco no escuro, depois de saber a destruição a que a sua gestão absolutamente terrorista em termos aeronáuticos levou a própria entidade de supervisão americana a suspendê-lo durante 7 anos do exercício dessas atividades. Pretender que é com isso que se salvará esta empresa é completamente falso. E eu só queria acrescentar um ponto seguinte que diz respeito, se me permite, quanto ao caderno de encargos. Vamos lá ver. Obviamente que a velocidade a que este processo está a ser levado a cabo visa amarrar o próximo governo, qualquer que ele seja, e criar aqui factos irreversíveis ou dificilmente reversíveis, designadamente com o campo de negociação que está dada à negociação de cláusulas penais de tal maneira violentas que um governo que a seguir queira desfazer o negócio que estes senhores levaram a cabo tenha de pagar indenizações que agravem ainda mais a situação grave financeira do país. E, portanto, esta velocidade deve ser denunciada porque tem isso exatamente por trás. E o caderno de encargos não garante nada. E é preciso dizer isto. O caderno de encargos não garante rigorosamente nada. Porque se o tem tal... tantas regras e não garante nada? Não garante nada pela simples razão de que o amigo do governo que venha aí a troco de umas comissões viesse aí tomar conta da TAP, se a primeira coisa que vai fazer, obviamente, estando ligado a um grande grupo de aviação civil internacional, é ficar com as rotas que lhe convêm e deixar cair as rotas que não lhe convêm dentro de um critério de racionalidade económica, conduzir a empresa com facilidade à situação de incapacidade económica ou financeira. E se a empresa for para a falência, este caderno de encargos vale zero. Tenha lá escrito 30 meses ou 30 anos. Vale absolutamente zero. E, portanto, estes senhores sabem